Olá, amigos aprendizes do Evangelho. O capítulo de hoje é o 46 e o título é Aprendendo Sempre. É o que nós estamos vivenciando aqui, né? Com esse estudo do livro, estamos aprendendo junto com o André, com o Vicente, com o Aniceto. E o André começa o capítulo comentando que faltava ainda mais de uma hora para o início da preleção evangélica, que era a primeira parte daquele trabalho na casa da Dona Isabel, só que o movimento espiritual, o serviço ativo daqueles cooperadores tinha se intensificado muito. Para os olhos humanos, tinham 35 encarnados presentes no ambiente, só que o André destaca que desencarnado, necessitado, passava de 200. Isso porque agora a Assembleia estava acrescida, ou seja, estava aumentada pelo séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. O que ele está falando? Que aqueles que estavam indo assistir a preleção, a palestra para receber o passe, levavam uma galerinha em conjunto com eles, né? Levavam lá os amiguinhos espirituais que algumas vezes são obstinados, né, a nos prejudicar, e outras vezes são amizades espirituais mesmo que a gente colhe, amizades não muito boas, mas que correspondem à nossa sintonia, à energia que nós emitimos no nosso cotidiano. E o André destaca um ponto interessante, né? Para esses, até se organizou uma divisão magnética especial, porque lembremos que em capítulos anteriores a gente viu que tinha alguns colaboradores que iam para a rua recolher, né, no bairro, assim, espíritos que tivessem precisando de atendimento, de assistência, mas que realmente estivessem com boas intenções, com disponibilidade para realmente ser ajudado, com o coração aberto. Então havia uma triagem mais forte, né, uma seleção melhor. Esses não tinham passado por essa análise. É claro que, a depender da vibração, alguns espíritos já são barrados diretamente na entrada do centro espírita. Mas, como afinal trata-se de um hospital, deixa-se que muitos dos nossos amiguinhos que nos acompanham até a casa espírita adentrem conosco, porque eles também são atendidos junto com a gente. E aí, ele viu a grande movimentação e que o tempo era escasso para qualquer observação, então ele nem perguntou nada para o Aniceto, continuou observando, continuou trabalhando de acordo com com as necessidades do local, e ele reparou que no canto de uma grande mesa tinham diversas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. Então, esse é um cenário muito comum para a gente, né? Pelo menos para quem está assistindo e já frequenta casas espíritas, o fato de nós irmos até uma casa espírita e pedirmos alguma receita ou alguma orientação, ou pedirmos para alguém, é algo relativamente comum, é algo relativamente conhecido de todos nós, mesmo que nós não tenhamos esse hábito de pedir, é algo que se vê muito, né? Só que, como é agora o panorama espiritual desses pedidos que nós fazemos? O legal desse capítulo, ele dá um detalhamento de algo que muitos de nós vivenciamos e que às vezes nos sentimos inseguros, pensando, nossa, será que aquele nome que eu entreguei para receber vibrações, ou que eu coloquei na caixinha de vibrações, né, como tem lá no Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, será que esses nomes realmente são lidos pela espiritualidade amiga? Bom, além de descrever esse panorama espiritual, esse capítulo traz uma orientação ainda mais valiosa para todos nós. A importância de termos responsabilidade ao fazermos esses pedidos. Vamos entender aqui. Ele comenta que quatro espíritos estavam mais designados para cuidar daquelas orientações e tinham cerca de 40 auxiliares que iam e vinham recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Lembrando que todos esses assistidos que estão lá, assim como o André, que está vivenciando essa experiência de ajudar, não são espíritos puros, nem tão elevados assim. Então, é toda uma hierarquia, não é que eles vão pegar o nome e de repente saber tudo sobre a pessoa. Não, tem um tanto de auxiliares que conseguem buscar informações, conseguem entender melhor cada caso para fazer uma espécie de triagem, para saber quem deveria ou não ser auxiliado naquele momento. E é sobre isso que o Aniceto vai explicar para o André. Ele fala assim, temos aqui a indicação das pessoas
que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Que se afirmam. Ele não está dizendo que as pessoas precisam, ele está dizendo que ali estão os nomes de quem acha que tem que ser atendido naquele momento. E o Vicente, curioso, perguntou: e eles recebem tudo quanto pedem? E o Aniceto, uma frase muito conhecida de nós, né? Recebem o que precisam, né? Aí complemento o meu, nem sempre o que a gente precisa era o que a gente queria. Continuando Aniceto. Muitos solicitam a cura do corpo. Comum também esse pedido, né? Conhecemos bem. Mas somos forçados a estudar até que ponto lhe podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Então, ele vai falar um pouco mais para frente que não tem problema em pedir ajuda, desde que a parte espiritual esteja caminhando também, desde que realmente haja boa vontade, haja predisposição em se modificar. E aí ele muda outro tipo de pedido. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a não lhes tolher a liberdade individual. Isso porque muitos desses pedidos querem orientação para as coisas do dia a dia. E assim, nos comentários evangélicos, né, que a gente faz, eu e a Polônia, nos livrinhos do Emmanuel, a gente comenta tanto sobre isso, né? A gente já sabe tanta coisa e faz tão pouco, e a gente quer que os espíritos basicamente conduzam a nossa existência aqui encarnados, né? A gente quer perguntar para eles, daqui a pouco estão perguntando até qual roupa que a gente veste, de tão irresponsáveis que são, as orientações que nós gostaríamos de ter por parte da espiritualidade. E que o que o Aniceto está falando aqui a gente tem que tomar cuidado de saber o que a gente pode dizer, como a gente deve orientá-los, porque cada um precisa responder às atividades do dia a dia de acordo com sua própria consciência, com seus próprios aprendizados. Eles não estão lá para servir-nos no sentido de nos orientar o que devemos fazer na esfera das nossas obrigações cotidianas. Aí ele vai explicar assim: a existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual. Ativo. E quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Então, quantos alunos existem na escola que o que eles querem é ser aprovado? Eles não querem o trabalho ativo de pesquisar, de estudar por conta própria, de realmente se esforçar para ter dúvidas e tirar as dúvidas. O que eles querem saber é: qual é a questão que vai cair na prova? Né? Como se os professores fossem sempre, eu brinco com os meus alunos, colocar questões repetidas. Aí você não prova que aprendeu, prova apenas que decorou. Né? Então, da mesma forma que a gente pode comparar nós, como alunos na carne das escolas, das faculdades, das pós-graduações, a gente também é aluno espiritualmente falando. Nós somos bons alunos? Nós somos aplicados? Ou nós queremos facilidades? Ou nós queremos que alguém pegue na nossa mão e coloque ali uma caligrafia bonita, ao invés de nós nos esforçarmos em aprender a fazer uma caligrafia melhor, nessa metáfora, né, gente? Desse modo, diz ele, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacisados, que é uma palavra bonita para dizer sem juízo. A gente não tem juízo na hora de fazer pedido. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual é sempre justa. Então não tem problema que a gente dirija as nossas preces, né, ou até no centro espírita, pedindo um suporte aos nossos desafios orgânicos, desde que a gente esteja predisposto realmente a fazer a nossa parte. Todavia, no que diz respeito a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte. Isso é o Aniceto falando. Diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Então, a gente está falando aqui de pessoas que estão frequentando o centro espírita. Minimamente, eles têm noção do cristianismo, quando o que é o mais padrão, né? A gente vai ver um pouquinho mais aqui da explicação do Aniceto. Mas assim, minimamente a gente conhece tantos roteiros que o Evangelho nos traz, tantas receitas de como a gente deveria se comportar, do que a gente deveria fazer, que afinal já está tudo escrito, né? A gente comenta muito também nos estudos.
a gente fica pedindo orientação para o que a gente já sabe o que tem que fazer. Já tem tanta coisa escrita, já tem tanta literatura espírita completa e complexa para que a gente consiga se aprofundar, e a gente não faz nem o básico. Continua ele dizendo: possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso, de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, muitas vezes a gente deve recorrer ao silêncio, ou seja, nem responder. Olha só que cutucão. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que já aconselham elas aos semelhantes? Como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Olha que grave o que ele está falando. Então, poxa, vão pessoas ao centro espírita e fazem aqueles pedidos que realmente ainda não têm um conhecimento sólido, de repente nessa encarnação ainda não foram apresentados, né, os princípios de amor ao próximo e tantas outras coisas, como ele está falando, humildade, paciência, trabalho, e olha só que são palavras-chave que aparecem muitas vezes nas orientações espirituais para quem conhece. E aí, para quem realmente precisa ouvir aquilo, é importante, né? Às vezes vem uma mensagem espiritual, a pessoa fica mais animada. Agora, para aqueles que já sabem, para aqueles que estão lá, e vejam que tem uma preleção antes da assistência. A preleção fala disso. Então, eles já sabem o que deveriam fazer. Aí eles querem orientação espiritual para quê? Para repetir o que eles já sabem? Ou seja, para fazer a espiritualidade perder tempo, conduzindo os encarnados em caminhos que eles já conhecem, os desencarnados sérios têm mais o que fazer, numa forma educada de falar, mas é o que o Aniceto está dizendo aqui, ou numa forma deseducada de falar, né? Que o Aniceto está falando de uma forma mais carinhosa. Alma alguma, diz ele, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo o trabalho que a gente tem que fazer requer compromisso da nossa parte. Todo conhecimento do Cristo, então, traduz responsabilidade. Cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres, os convites profundos com as disposições evangélicas. Aí, vou alargar um pouquinho mais aqui. A gente tem diversas encarnações. Nessas diversas encarnações, a gente já teve muitas religiões e muito contato com os ensinos do Cristo. E isso sem falar nas outras religiões que não pregam diretamente o cristianismo por não acreditarem em Jesus, mas que têm orientações extremamente semelhantes de amor ao próximo. A gente já colheu essas informações ao longo do caminho. Além disso, a lei divina está escrita na nossa consciência, como nos diz os Espíritos. Então, tudo que a gente colhe de ensinamento ao longo do caminho, tudo que a gente ouve nas palestras espíritas, é de nossa responsabilidade apreender e então praticar. Significa que a gente já tem o conhecimento básico para ser executado. A gente não precisa que algum espírito venha dizer isso para nós. O Vicente ainda comenta, no entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente, aqueles que sabem e querem mesmo ouvir alguma coisa da espiritualidade amiga, ou então, né, ter alguma comunicação, porque afinal é legal, né, receber mensagem dos espíritos. E o Aniceto alerta para isso como uma irresponsabilidade, que é como uma pessoa que tem um trabalho para fazer e age com irresponsabilidade perante a essa atividade que lhe foi incumbida. Ele diz assim: os desencarnados e desencarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância. E afinal, o André perguntou: como corresponder então aos pedidos de orientação? Porque os pedidos vêm. Nas casas espíritas, o que não falta é nome em caderno, nome nas caixinhas de pedido, nome nas fichas para pedir orientação. Aí o Aniceto esclarece. Alguns raros,
merecem o concurso da nossa elucidação verbal, comunicação mesmo, direcionada para aquela pessoa. Na hipótese, ou seja, considerando que estão se referindo aos interesses eternos do espírito, quando é possível. Além da pessoa eventualmente merecer, ainda tem que ver se é possível essa comunicação direta. Entretanto, diz ele, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, porque não é o fato de a espiritualidade não responder diretamente ao seu pedido que eles não estão cuidando do seu caso, que eles não estão velando por nós na medida do possível. Aí ele diz, mesmo porque não temos grande tempo em relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si próprios. Então, poxa, de novo, a gente já não sabe tudo que a gente precisa saber para agir no bem? Fica aí o questionamento. E como tem aqueles que, mesmo assim, espíritos que se predispõem a passar mensagens no quesito de cotidiano, o Aniceto esclarece. Muitas entidades desencarnadas estimam, gostam do fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, né? As consultas mediúnicas, e seja qual for o contexto em que a mediunidade se apresentar, fora de ambientes espíritas, por exemplo, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Então, cuidado. Está tendo muito palpite sobre a vida encarnada? Cuidado com esse tipo de consulta, porque aquele que está dando palpite muito provavelmente não tem um cabedal para fazer uma orientação segura, porque ele está ali, afinal, perdendo tempo, escravo dos próprios encarnados, com a sua mentalidade inferior, sendo que há tanto mais por fazer, há tantas atividades mais proveitosas para os espíritos desencarnados do que ficar sendo orientador aqui, fazendo consultas diretamente aos nossos interesses mesquinhos. Então, tomemos cuidado, nós, com a nossa responsabilidade de tudo que conhecemos, tomemos responsabilidade a respeito do uso da mediunidade para que ela seja feita de uma forma séria e realmente proveitosa. Na finalização, chegam amigos espirituais, que são clínicos espirituais, aqui nas palavras do André, cumprimentam, o Aniceto põe os serviços deles à disposição, ele diz assim, aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos para o concurso ativo. Aí ele fala, vocês vêm de nosso lar? Que bom. Então, se possível, eu vou pedir o auxílio de vocês depois da reunião, porque temos 2 casos urgentes, uma jovem que desencarnou hoje e um agonizante amigo que precisava de uma assistência. Ainda não será no próximo capítulo, mas nós retornaremos aqui a essa ajuda espiritual que o André, o Vicente, irão acompanhar junto com o Aniceto, que é realmente o responsável aí pelos atendimentos. Um abraço a todos, que fiquemos com essa reflexão na cabeça. Até a próxima semana.